Eu tenho para mim que o momento mais difícil na vida de alguém é o momento em que ele conclui os seus maiores objetivos. Olhando para o texto em 2 Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 17, a Bíblia narra um trecho da história de Davi. Davi, ele passou a vivenciar desafios muito cedo em sua vida. Davi, com aproximadamente 15 anos, ele foi para uma batalha contra o gigante Golias. E a Bíblia diz que Deus o ajudou a vencer. E passa-se o tempo, aproximadamente 15 anos depois, Davi vai se tornar rei, segundo uma promessa de Deus, sobre todo Israel. A Bíblia diz exatamente nesse momento, no capítulo 5, a qual foi citado, versículo 17 de 2 Samuel, que Davi agora ele é rei sobre toda Israel. Davi tem milhares de soldados à sua disposição. Davi, ele havia conquistado a fortaleza dos jebuseus, a que se tornaria depois Jerusalém. Ele havia ali instituído o seu palácio. Ele estava no lugar mais seguro a qual um homem poderia estar. Ele tem carros de guerra, ele tem cavalos, ele tem soldados à sua disposição, ele tem milhares de recursos humanos para a guerra. E a Bíblia diz que chega no versículo 17, a Bíblia diz que chega a notícia a Davi: os filisteus estão vindo contra ti. E a primeira reação de Davi é impressionante. A Bíblia diz que ele desce ao seu lugar de oração e ele vai falar com Deus, ele vai consultar a Deus. E ele pergunta a Deus: subirei eu contra os filisteus? O Senhor me dará vitória? É impressionante porque um homem que tem tantos recursos para poder não só guerrear, mas vencer a guerra, ele tem a humildade e a sensibilidade de dobrar os seus joelhos, colocar o seu rosto em terra e dizer a Deus: Senhor, subirei eu contra os filisteus? O Senhor me dará vitória? E a Bíblia diz que a resposta de Deus para Davi é: subirás contra os filisteus, eu te darei vitória. E Davi sobe contra os filisteus numa batalha a qual Deus, como lhe havia prometido antes, Deus lhe dá vitória. Davi vence e a Bíblia Sagrada diz que aproximadamente um ano depois, os filisteus se organizam e se reagrupam novamente. E Davi vai tomar a mesma atitude quando chega a notícia a ele dizendo: os filisteus estão vindo novamente contra ti, Davi. E dessa vez eles estão vindo com tudo quanto eles têm. E a Bíblia diz que Davi novamente, como de costume, ele vai descer ao seu lugar de oração e vai consultar a Deus e vai perguntar ao Senhor: subirei eu contra os filisteus? O Senhor me dará vitória? E a resposta de Deus dessa vez é diferente para Davi. Deus diz a ele: olha, não subirás contra os filisteus. Você vai se esconder na floresta dos balsameiros e vai ficar lá com o seu exército até segunda ordem. E é exatamente aí que eu gostaria de conversar um pouco contigo, porque muitas vezes quando nós alcançamos alguns lugares ou alguns objetivos nessa vida, nós passamos a não depender mais de Deus. É muito simples para alguém que alcança o objetivo, alguém que era muito pobre e agora se tornou muito rico, tem todo o recurso. É muito simples para essa pessoa e é até muito fácil para essa pessoa perder a comunhão com Deus, perder o contato com Deus. Talvez eu estou falando com pessoas que um dia você teve uma vida tão próxima de Deus, uma vida tão íntima a Deus, e de repente muitas coisas entraram no meio do seu relacionamento com Deus e você foi se afastando, foi se esfriando, foi se distanciando sem perceber. Talvez você não planejou se afastar, ou talvez nem você mesmo sabe o porquê você se afastou um dia da presença de Deus. E essa palavra, ou essa conversa, é justamente para tentar fortalecer você, para tentar reanimar você, para que você possa voltar novamente ao centro da vontade de Deus. Davi, mesmo ele tendo tudo, ele entende que sem Deus ele não tem nada. Ele vai, segundo a ordem de Deus, ele pega todo o exército e vai se esconder na floresta. E eu imagino os soldados ali, dizendo: Davi, vamos atacar? E Davi: não, nós temos que esperar o sinal de Deus. E de repente alguém pergunta para Davi: mas qual que é o sinal de Deus? E ele vai deixar registrado esse sinal. Deus fala a ele dizendo: olha, Davi, há de ser que quando você ouvir
na copa das árvores um barulho como de uma marcha de um exército. Você pode ir, porque eu já fui na tua frente. Eu entendo que o sinal de Deus é maravilhoso para a vida de Davi e para os soldados. Davi, ele sai de dentro do lugar mais seguro e vai para o lugar a qual ele está mais vulnerável, no meio de uma floresta. Então, aparentemente não faz sentido o que Deus está falando para ele. Como sempre, Davi, ele vai obedecer à voz de Deus, vai sair de dentro da fortaleza e vai para o meio de uma floresta. Então nós percebemos o seguinte: quem realmente é a nossa fortaleza? Será que é Deus ou será que é aquilo que nós colocamos ao nosso redor? Aonde é que está a tua fortaleza? Aonde é que estão as tuas motivações? Em quem realmente está a tua segurança? Está em Deus? Muitos hoje confiam no dinheiro, muitos hoje confiam às vezes nas coisas. O próprio salmista escreve: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu te convido neste momento, volte a confiar em Deus. Certamente Deus tem coisas maravilhosas a realizar na sua vida. É muito bom nós vivermos as promessas de Deus, nós alcançarmos as promessas de Deus aqui nessa terra, mas melhor ainda é nós conseguirmos ouvir a voz de Deus e obedecer. Tá ok? Deus abençoe.